Bem, amigos, bom dia, como estão vocês, tudo bem? Eu sou Roque Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um call de abertura, você já sabe, aqui todos os dias nós começamos sempre com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, terça-feira, dia 26 de setembro, pois é, a última semana do mês, o mês está acabando e as notícias estão muito quentes, mas antes de qualquer coisa, pedir a você mais uma vez, dá um like rapidinho aqui nesses primeiros 30, 40 segundos do vídeo, deixa o seu like rapidinho, não custa nada e nos ajuda bastante, porque é a maneira que o YouTube tem para entender que esse é um conteúdo relevante, ele vai recomendar para um número maior de pessoas. Aproveita também, deixa aí seu comentário, sua dúvida, sugestão, pergunta, elogio, crítica, o espaço é seu. Compartilhe o vídeo com todo mundo, com o maior número de pessoas que você puder, para nos ajudar também e levar informação de qualidade para seus amigos, seus conhecidos. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para ser o primeiro a ficar sabendo. Desculpa, para ser o primeiro a ficar sabendo sempre que tiver notícia nova, vídeo novo por aqui. Vamos lá, então, o que interessa. Ontem, o presidente do Fed de Chicago, o Austan Goolsbee, ele deu uma declaração importante ontem, que ele falou que a inflação acima de 2%, ela é mais prejudicial para a economia americana do que a própria política monetária. Ou seja, na verdade, ele deu uma declaração dizendo que ele apoia a permanência dos juros elevados, a política mais hawkish, mais restritiva, enquanto for necessário. A gente pôde observar isso também, quem teve a oportunidade de ver, o chamado gráfico dos pontos, e isso reforça a tese de que o board do Banco Central lá dos Estados Unidos, ele vai permanecer hawkish, ele vai permanecer com as taxas de juros elevadas, ele vai subir mais ainda se for necessário, se a inflação continuar persistente. Não tem para onde correr. Isso faz com que essa semana por lá seja uma semana de muita expectativa, porque até sexta-feira a gente vai estar observando dados importantes aí da economia. A gente vai ter aí ao longo da semana dados do consumo de bens duráveis, a gente vai ter o PCI mesmo, que é um dos principais índices de inflação que o Fed adota para tomar suas decisões lá na sexta-feira. A gente vai ter também o PIB do segundo trimestre, a gente vai ter as falas de outros presidentes, membros do board do FONC e inclusive do próprio Powell. Então, o mercado deve ruminar aí esses dados ao longo da semana, para talvez só aí ter um novo direcionamento para as taxas de juros de lá, porque foram essas taxas de juros americanas ontem que fizeram o maior barulho no mercado. Inclusive por aqui, elas pesaram mais até mesmo do que notícias que vinham da China. Mas, independente da alta da taxa de juros lá, como a Bolsa já tinha sofrido tanto, terminou que algumas oportunidades vieram ficaram muito destacadas e o mercado terminou indo às compras por lá e os índices fecharam positivamente. Só para vocês terem ideia, nós tivemos ontem Dow Jones fechando em alta de 0,13, o S&P 500 alta de 0,40 e Nasdaq fechando em alta de 0,45, num cenário onde lá nos Estados Unidos, além dessa questão aí do temor e da tensão em relação à questão da permanência dos juros num patamar mais elevado, ainda tem por lá greve do principal sindicato dos Estados Unidos, que é dos trabalhadores nas montadoras de automóveis, que ontem aumentou a tensão, inclusive paralisou até a construção de uma fábrica da Ford por lá. E uma briga no Congresso também que envolve aí o risco de paralisação do governo em relação à questão de emendas, projetos de lei que envolvem questões do financiamento, o orçamento deles lá, e que envolve também questões políticas, enfim, uma guerra muito mais política ali entre republicanos e democratas do que necessariamente questões que sejam de interesse do cidadão americano, mas em meio a tudo isso a gente ainda conseguiu observar essa distorção por lá. Aqui no Brasil ontem, o ministro Fernando Haddad deu uma declaração dizendo que as metas ambiciosas que o governo colocou lá no seu arcabouço fiscal e no seu orçamento para o ano que vem, é justamente porque eles querem acelerar o controle de gastos. E que ele espera que no segundo semestre desse ano a gente tenha um semestre tão virtuoso quanto foi o primeiro. Aí vamos lá, essas duas coisas elas se chocam, porque a gente não vai ter controle de gastos se a gente quiser ter semestre como a gente teve no mês passado. A gente sabe que primeiro de tudo, o processo de crescimento, de um resultado que vem no PIB, ele é um processo inercial, ele não começa zerado no trimestre e no outro trimestre, e ele evolui
tudo que ele evolui somente dentro do semestre. Não, é um processo que vem em crescimento. A gente tinha saído de um processo de pandemia, o mundo todo passou por um processo de desaceleração de fato. Aqui a gente também teve o nosso processo muito mais acelerado, mas a gente saiu na frente. A gente sabe, por exemplo, hoje a gente discute pace de corte de taxa de juros, enquanto nos Estados Unidos eles ainda estão pensando em quanto tempo eles permanecerão com juros mais elevados. A gente já passou dessa fase. Então era lógico que nós teríamos nesse ano um resultado de PIB melhor, mas como é que esse governo está falando de controle de cortes de gastos exagerados, sendo que, faz uma continha, em 7 meses o rombo é de 200 bilhões. Vamos observar aí como é que foi ao longo das próximas semanas aí, como é que vai estar o déficit agora no final de agosto. 200 bilhões significa o seguinte, gastou o orçamento todo e entrou no cheque especial em 200 bilhões. O orçamento para o ano que vem é de 168 bi, ou seja, menor, cerca de 15% menor do que o rombo. Então, é isso que está provocando essa desconfiança no mercado, fazendo com que a gente fique muito mais atrelado à questão da taxa de juros nos Estados Unidos, impedindo que a gente volte a se desenvolver de fato aqui, que o mercado ele tenha esse trigger, esse gatilho que solte e deixe o mercado muito mais livre. E a gente tem uma bolsa, por exemplo, oscilando ali entre 114 e 119 mil pontos, sem destravar. E já falei também então em relação à questão da taxa de juros. Terminou ontem que os nossos juros aqui no Brasil, a curva de novo abriu um pouco mais, quando deveria estar fechando. A gente já teve 2 cortes de juros de 50 pontos base, ou seja, já tivemos 100 pontos base de corte da taxa de juros. Nossa curva continua abrindo quando deveria fechar. Essa distorção se deve justamente a indefinições e incertezas fiscais aqui no Brasil. E aí, por consequência, a gente faz uma adesão ao movimento da taxa de juros nos Estados Unidos. Ontem isso, inclusive, fez mais barulho aqui do que próprias notícias que vieram da China em relação ao setor imobiliário lá. A gente teve algumas declarações aí importantes em relação, por exemplo, à Evergrande, mas não foi o que fez preço no nosso mercado aqui. A gente só fechou, inclusive, negativo ontem, porque a Vale, essa sim, extremamente sensível ao mercado chinês e minério de ferro, ontem fechou com mais de 2% de queda e terminou puxando o nosso índice ali para a zona negativa. E a gente vai ver esses índices agora quando a gente começar a falar aqui agora sobre os dados de fechamento de ontem. Pois é, então o fechamento pesado aí negativo de Vale fez com que o Ibovespa fechasse em 0,07 negativo, ou seja, praticamente no 0 a 0. Se Vale não tivesse caído tanto, não teria sido esse resultado assim. A cotada a 115.925 pontos, sendo as maiores altas e maiores baixas do dia de ontem. CVC, que subiu 5,75, e VEG, que anunciou aí uma das maiores aquisições de sua história, fechando em alta de 4,60. Na ponta oposta, Via Varejo caiu 13,23 e Magazine Luiza caiu 4,01. Dólar futuro ontem fechou em alta de 0,74%, encostando ali bem próximo da zona dos R$ 5,00 a 4,972. Para o calendário de hoje, o que é que nós temos aqui? Temos a ata do Copom, importante, daqui a pouquinho, menos de uma hora, já vai sair a ata do Copom. Licenças de construção dos Estados Unidos, IPCA 15, também extremamente importante. Confiança do consumidor nos Estados Unidos também, um dado de consumo, um dado bastante importante, sai por lá hoje, dentro daquela linha que a gente falou do que é necessário ser observado. Minério de ferro fechou em queda de 0,81, isso pode afetar e deve afetar a Vale hoje novamente. O petróleo Brent caindo nesse momento 0,75, cotado a 91,19, a gente está falando de petróleo Brent futuro, lógico. Moedas, nesse momento, peso mexicano caindo 0,29, zarraço africano caindo 0,88, rublo russo caindo 0,03, lira turca caindo 0,25, dólar australiano caindo 0,22, dólar neozelandês caindo 0,06, DXY nesse momento em queda também de 0,04. Bolsas na Ásia, Tóquio fechou em queda de 1,06, Hang Seng em Hong Kong 1,43 de queda, CSI 300 em Xangai queda de 0,58, na Europa também tudo vermelho. Hoje o dia novamente de aversão a risco, Paris caindo 0,79, Frankfurt caindo 0,70, Madrid caindo 0,09, Londres subindo, virou 0,01, praticamente no 0 a 0, mas está positivo aqui. Londres então alta de 0,01, Eurostoxx
caindo 0,91. Futuros americanos, Nasdaq caindo 0,63, Dow Jones caindo 0,47, S&P 500 caindo 0,55, EWZ, nosso ETFzinho de bolsa lá fora. Deixa eu ver se já tenho dados aqui de pré-mercado. Eu tinha somente o fechamento de ontem do after, exatamente, a mesma coisa. Só tem o after de ontem, foi em alta 0,26, mas não tenho aqui a pré-abertura de hoje. Mas é isso. Então, como eu falei, dados importantes para observar hoje: ata do Copom, IPCA 15, confiança do consumidor americano é o principal a observar. Tá certo? Então é isso. Desejo a todos aí uma excelente terça-feira, bons negócios, um abraço. E como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.